que se abram para nós as comportas divinas, e do céu venha a nós a tua clemência. Faze fluir as graças do teu amor e derrama sobre nós tua misericórdia. Boa tarde, internautas da Pax. Hoje, dia 25 de outubro de 2016, é o 7º programa Resposta Divina, que tem a finalidade, através das perguntas, dos internautas, responder com tarô, baralho cigano, runas e ajudar a tirar as dúvidas, resolver questões. E para iniciar, aproveitando o horário quadrante das 15 horas, vamos fazendo o ancoramento de Jesus Misericordioso através da sua música, para energizar aqui os oráculos, para que eles respondam mais claramente possível. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eu confio em vós. Então, vamos lá. Então, esse é o 7º programa. Olha só, número 7, ele é um número da espiritualidade. 7, 9, 11, 22, são todos os números ligados à espiritualidade. Então, o 7 é o primeiro número. E nós estamos no 7º programa Resposta Divina. E hoje nós vamos falar muito da espiritualidade. Nós vamos falar, hoje, dia 25 de outubro, nós vamos falar que é data comemorativa do Frei Galvão, que é o primeiro santo brasileiro. Dia 28, essa semana é uma semana bem espiritual. Dia 28, na sexta-feira, 28 de outubro, é dia de São Judas Tadeu e São Simão. O pessoal homenageia só São Judas Tadeu, que não é o Judas Iscariote, é o São Judas Tadeu, outro Judas. Mas também vamos prestar homenagem a São Simão, que são os dois apóstolos. E na segunda-feira, dia 31 de outubro, o último dia, é o Halloween. Então, nós vamos hoje falar sobre o Halloween, essa energia pagã tão boa que vem. Vamos falar um pouquinho de São Simão, de São Judas Tadeu e do santo do dia, que só é o Frei Galvão, Então, vamos começar aí falando dele, do Frei Galvão. Então, o nome do Frei Galvão é Santo Antônio de Santana Galvão. Esse é o nome completo dele. Santo Antônio de Santana Galvão, como eu já falei, foi o primeiro santo brasileiro. No dia 23 de 12 de 1822, então, 23 de 12 de 1822, ele morreu aos 83 anos e ele já tinha uma fama em toda a capitania de São Paulo, espalhada por ser santo. Ele não era ainda santo, não tinha sido canonizado, mas tanto que no velório os devotos foram muitas pessoas, uma multidão de devotos,
eles, para ficar com uma relíquia de Frei Galvão, eles cortavam um pedacinho da única batina, ele só tinha aquela batina, eles cortavam e pegavam os pedregulhos do seu túmulo, a fim de daquela energia de cura, né? Frei Galvão é da linha médica, né? Ele fez várias curas físicas, que aquele pedacinho da batina, que aquele pedregulho do túmulo fosse curar as suas enfermidades. Então, já em 1822, ele já tinha essa fama de santo sem ter sido canonizado. E Frei Galvão nasceu em 1739 em Guaratinguetá, né? Mesmo lá do 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, Guaratinguetá está presente esse mês, né? Em mês de outubro, dia 12 de outubro, Nossa Senhora da Aparecida, e hoje, dia 25 de outubro, Guaratinguetá, interior de São Paulo. Como que era a família do Frei Galvão? Era bem abastada, era uma família bem influente, muito religiosa e tinha fama de ser muito caridosa. E a mãe dele era descendente de bandeirantes paulistas, a mãe do Frei Galvão. Ela teve 11 filhos e ela morreu com 38 anos. E ela foi um exemplo assim de caridade e desprendimento material, tanto que quando ela foi sepultada, eles não acharam nenhum vestido assim bonitinho para sepultar, porque ela já tinha doado todos os vestidos para os pobres, para os necessitados. Então, ela não tinha nem vestido para sepultar. O pai do Frei Galvão, ele era um rico e influente comerciante português. Então, o pai era português, né? E a mãe, uma descendente de bandeirantes paulistas. E como ele tinha posses, tal, ele queria que Frei Galvão tivesse uma educação diferenciada. E mandou o Frei Galvão, com 13 anos, para o seminário dos padres jesuítas, na vila de Cachoeira, na Bahia. Então, eles moravam em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, mandou o Frei Galvão, com 13 anos, para a Bahia para ter uma cultura elevada, na seminário dos padres jesuítas. Quando Frei Galvão fez 21 anos, que ele ingressou numa ordem, chama Ordem dos Franciscanos, da Reforma de São Pedro de Alcântara. Essa ordem fica no Rio de Janeiro, em Macacu, tá? Então, aí depois ele foi, né, para o Rio de Janeiro e ele se ordenou sacerdote. Que dia? 11 de julho de 1762. Então, 11 de julho de 1762, ele se tornou sacerdote lá no Rio de Janeiro, nessa Ordem dos Franciscanos da Reforma de São Pedro de Alcântara. E aí ele foi enviado, voltou para São Paulo, né, o seu estado de origem, e ele foi para o convento de São Francisco. Tá? Então, isso foi a vida dele. Guaratinguetá, foi para a Bahia estudar, foi para o Rio de Janeiro, onde ele se tornou sacerdote, e voltou para São Paulo. Ele era confessor, né, padre confessor. Foi confessor no recolhimento, olha, isso é importante da história, no recolhimento das recolhidas em Santa Teresa. E nesse recolhimento das recolhidas de Santa Teresa, ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo. Essa irmã Maria Helena do Espírito Santo, ela tinha visões de Jesus, pedindo para ela que abrisse um novo recolhimento, um novo mosteiro, um novo convento, né, para abrir. E o Frei Galvão, né, ela foi pedir ajuda para o Frei Galvão. Depois de muito refletir, pensar, ele resolveu ajudar. E em 2 de fevereiro de 1774, foi fundado esse recolhimento, o recolhimento de Nossa Senhora Conceição da Divina Providência, que atualmente é o Mosteiro da Luz. Tá? Nessa época que eles fizeram esse novo recolhimento aí, recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência, o Mosteiro da Luz, era o Marquês de Pombal, ele impediu a abertura de novos conventos, de novos conventos, mosteiros.
era vedado isso. E para eles fugirem desse veto, o que eles fizeram? Eles puseram como se fosse uma casa que acolhia as religiosas, mas essas religiosas não tinham os votos, não tinham o compromisso dos votos. Tá? E a irmã Helena Maria do Espírito Santo, que foi quem teve essa visão, tal, ela morreu, ela ficou ali no convento, no novo convento, apenas 1 ano e 20 dias. Ela morreu precocemente. Né? E aí, depois disso, teve um novo capitão-general, chama Martim Lopes Lobo de Saldanha. Em 15 dias que ele tomou posse, ele ordenou para o bispo para fechar aquele pequeno recolhimento. Ele ordenou que fosse fechado. E o Frei Galvão e as recolhidas acataram, né, resignados, mas eles não saíram lá da casa. Eles enfrentaram bastante resistência. E, nessa época que foi pedido o fechamento do novo recolhimento, o povo, o bispo, né, então todos os religiosos, os bispos e o povo fizeram pressão para reabrir o recolhimento. E ele só ficou fechado em 1 mês mesmo. Depois eles conseguiram a reabertura. E com isso foi aumentando os devotos de o Frei Galvão. E ele teve que ampliar, e ele fez ainda, além de ampliar o recolhimento, que ele era pequenininho, ele fez uma igreja do recolhimento também, ele fez a igreja. Então ele teve nessas obras de igreja, ampliação do pequeno recolhimento, de 1774 a 1802. Tá? Ele teve nessas obras. E ele botava mesmo a mão na massa, pá, cimento. Ele não era arquiteto, não era engenheiro, mas ele trabalhava como pedreiro mesmo. Tá? E muitas vezes a igreja pedia transferência dele, né, de lugar, e o povo e os religiosos falavam que não, que precisava dele ali, né, que ele fazia falta ali. Então, o povo e os religiosos impediam que ele fosse transferido. Tanto que, em 1798, o Senado da Câmara de São Paulo fez um documento enviado ao superior do Frei Galvão, né? Então, você vê, até o Senado da Câmara, né, até tinha envolvimento mesmo político, fez um documento para o superior dele para não transferir. Então, queriam ele em São Paulo, porque ele era importante aqui. E ele ia a pé fazer suas missões, porque antigamente os freis tinham cavalo, tinha aquelas cadeirinhas de escravo, né? Aquela cadeirinha que ficavam 2 na frente e 2 atrás, escravos, e ele dispensava, ele fazia tudo a pé. Ele era bonito, né? A imagem dele é muito bonito, forte, e na época todo mundo era altura baixa, ele tinha 1,90 m, ele era considerado alto para a época. E na época, a medicina, essa época, era meio precária, né? Não tinha muito recurso. Então, ele era muito chamado para curar as doenças, porque ele tinha o dom da cura. E, além desse dom da cura, ele tinha uma mediunidade de bilocação. Ele conseguia estar espiritualmente, né, falando em 2 lugares ao mesmo tempo. E de 1785 a 1788, durante as peregrinações dele, né, suas peregrinações, ele encontrou um jovem quase à beira da morte, com uma forte crise renal. E uma outra peregrinação, uma gestante com problemas seríssimos de parto. E Frei Galvão, inspirado por Deus, ele pegou lá um pequeno papelzinho, né, e ele escreveu uma oração em latim. Isso tudo inspiração divina, né, gente? E a oração em latim era: depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercede por nós. Ele pegou esse papelzinho, cortou em 3 pedacinhos e deu, né, para o moço que estava com a cólica renal fortíssima, quase morrendo, e a moça que estava em problema de gestação, deu, e rapidamente, imediatamente, parou tudo. Eles se curaram. Aí foi assim que surgiram as milagrosas pílulas de Frei Galvão. Tá? Foi nessa inspiração divina socorrendo essa moça e esse moço. Né?
Então, essa é a origem das pílulas. E que hoje é enviada, né? Hoje tem, né? Teve muita procura depois disso, desses papeizinhos com as orações. E ele ensinou as irmãs ali do Mosteiro da Luz a fabricarem, fazerem a pílula. E hoje tem... e tem muitos milagres que foram realizados através de Frei Galvão. Em 1810, né, esse aqui foi uma coisa interessante para comprovar a mediunidade de bilocação, né, de estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Em 1810, houve uma desavença entre um capataz e um caboclo. Né, o capataz castigou o caboclo. E o caboclo viu que o capataz estava distraído e pôs, né, enfiou uma faca nas costas dele e o capataz caiu. E esse capataz pediu para que um confessor aparecesse, que ele não queria morrer sem confissão. Ele pediu que Frei Galvão aparecesse. E Frei Galvão misteriosamente apareceu, né? A gente não sabe que não é misteriosamente, é esse dom mediúnico da bilocação. E ele chegou lá, afastou a multidão, né, os telespectadores que estavam em volta vendo, sentou no chão, pôs a cabeça lá do capataz e falou no ouvido dele, né, perdoando, dando perdão. E depois ele saiu, dando um tchauzinho, né, acenando um adeuzinho e foi embora também misteriosamente. E nesse mesmo dia, nessa mesma hora que aconteceu isso, o Frei Galvão estava em São Paulo pregando. E aí ele parou a pregação, parou a missa, pediu para os fiéis fazerem uma oraçãozinha, uma Ave Maria para o moribundo, tá? Uma Ave Maria para o moribundo, e aí eles pararam, fizeram, ele continuou a pregar. Então, isso é da bilocação. Uma outra coisa, em Taubaté, os familiares lá de um doente, vendo que ele ia morrer mesmo, né, que ele não ia sobreviver, tentou convencer ele, você não quer confessar, né, já que está na tua última hora? Aí ele falou, não, já confessei. Né, o velhinho falou, já confessei. Como? Eu confessei com o Frei Galvão, ele veio aqui. Aí os familiares riram, né? Falaram, não, né? Não, eu confessei. E ele pegou o lenço de Frei Galvão, que foi comprovado que aquele lenço era do Frei Galvão, embaixo do travesseiro que o Frei Galvão tinha esquecido na confissão. Né? Então, essas são coisas curiosas aí do Frei Galvão. E o Vaticano reconheceu o milagre da cura da menina Daniela Cristina da Silva. Essa menina, Daniela Cristina da Silva, em 1990, ela foi desenganada pelos médicos. Ela tinha uma fulminante hepatite A, além de 8 complicações lá. Tinha problema cardiorrespiratório, 2 infecções hospitalares. Ela tinha, né, para morrer. E aí foram dadas a elas as pílulas do Frei Galvão. Todos os familiares, os amigos e religiosos foram lá e deram essas pílulas. O Mosteiro da Luz rezaram, né, toda a energia, toda a egrégora de Frei Galvão. E no dia 13 de junho de 1990, ela saiu da UTI, que ninguém acreditava, né, que ela ia sair, e dia 21 de junho de 1990, ela saiu curada do hospital. Então, esse é um milagre que transformou Frei Galvão em beato. Mas, para se transformar em santo, precisa 2 milagres. E aí, o segundo milagre foi aprovado pela Junta Médica da Congregação para as Causas dos Santos. Tá? Então, essa Junta Médica da Congregação para as Causas dos Santos aprovou de uma paulista, Sandra de Grossi Almeida. Ela não conseguia ter a gestação, teve 3 abortos espontâneos, porque ela tinha uma má formação no útero. Né? Então, ela abortava. E em 1999, ela voltou a engravidar e os médicos novamente falaram, olha, no máximo você vai conseguir 5 meses, você vai ter novamente aborto espontâneo, e aconteceu mesmo, né, como os médicos falaram, o sangramento. Logo que aconteceu o sangramento, uma amiga dela pegou as pílulas do Frei Galvão e deu para ela. No dia seguinte, o sangramento parou.
E na 32ª semana, ela teve um parto cesárea e teve o bebê Enzo. E o bebê nasceu ótimo, com saúde. Mas depois, o bebê teve uma complicação gravíssima pulmonar. Ele foi entubado, ficou 24 horas entubado e depois teve a cura. Então, é o outro milagre, né? O menino estava para morrer, porque teve uma complicação muito grande. É assim, de 4º grau, pelo que eu fiz a pesquisa. Então, não tinha jeito. E aí ele ficou entubado 24 horas, depois saiu. Então, vários milagres de Frei Galvão. Muitos, né? Milagres de Frei Galvão. E esse segundo milagre dessa moça, né? Consagrou ele santo. E em 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI, ele veio para o Brasil e celebrou abrir isso aqui em São Paulo, no Campo de Marte, a canonização. Então, isso aí não é praxe, porque geralmente vai lá em Roma, a canonização é lá em Roma. O Papa Bento XVI veio em 11 de maio de 2017 e fugindo totalmente do praxe da Santa Sé. Né? Foi a primeira vez. E o Papa aceitou a canonizar o santo no país de origem. Porque o Brasil, o nosso país, é o maior país católico do mundo. É onde tem mais católico, é aqui. Então, abriu uma exceção. E o Frei Galvão, a pedido do povo, das religiosas, ele foi sepultado na Igreja do Recolhimento, que ele mesmo construiu. Aquela época que ele ampliou o recolhimento, né, que era pequenininho, ampliou, e ele construiu também a Igreja do Recolhimento. Ele está sepultado lá. E o seu túmulo, até hoje, né, atrai muitos fiéis. Né? E um outro caso muito interessante do Frei Galvão foi uma moça que estava com problemas na hora do parto, né? Estava com sérios problemas ali na hora do parto. Ela tomou a pílula ali no parto e o bebê nasceu com a pílula na língua, tá? Então tem várias coisas assim. E aqui eu trouxe para vocês, né? Quem quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada aqui, tem várias coisas hoje do Frei Galvão. Olha, esse CD é muito legal, que fala da vida dele, tudo isso que eu falei para vocês tá aqui também, a vida. Tem as orações, tá? As orações e tem as músicas, tem a novena. É um CD bem legal do Frei Galvão. Tem livros do Frei Galvão, ó, Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. E aqui, Frei Galvão, o arquiteto da luz. Tá? É um DVD da Paulinas, que fala, né? É um documentário muito legal, esse DVD da Paulinas. Frei Galvão, o arquiteto da luz. Tá? E agora vamos falar sobre uma coisa aqui, que todo mundo gosta. Quem não gosta de promoção? Né? Todo mundo gosta de uma promoção. E nós vamos fazer agora uma promoção. Deixa eu colocar aqui as coisas. Então, hoje, gente, antes de dar a promoção, hoje é dia da corrente médica, é Frei Galvão, né? Então, hoje é bom para pedir o quê? Qual é a egrégora de hoje? Saúde, tá? Saúde. E nós vamos fazer agora, no mês de novembro, dia 8 e dia 29, tá? Dia 8 de novembro e 29 de novembro, uma promoção. A nossa consulta aqui com os 3 oráculos, tarô, baralho cigano, runas de 1h30, ela está saindo por R$200, tá? R$200. E nós vamos fazer uma promoção, R$150. Então, menos R$50, é uma promoção muito boa. O tempo é o mesmo, tá? O tempo, a qualidade da consulta não diminui. Essa é 1h30. E nesses 2 dias, dia 8 de novembro e dia 29 de novembro, as primeiras pessoas que ligarem aqui para marcar a consulta, as 2 primeiras pessoas, tanto do dia 8 como do dia 29, vão ganhar esses 2 livros. Esse livro aqui é da editora Isis, é lançamento, é muito bom, é do horóscopo chinês. Tá? É um livro lançamento, editora Isis tem livros muito legais. E um outro livro da editora Isis é O Poder Mágico das Fadas. Tá? Vamos trabalhar com o elemento ar, com as fadas. Tá? Então, tanto no dia 8, tá, como no dia 29, vai ter quem for a primeira vez ligar. Tá? E a gente também, hoje, como eu falei, na sexta-feira,
é dia de São Judas Tadeu e dia de São Simão, tá? Os dois eram apóstolos, tá? Os dois eram apóstolos. Então, é um dia de comemorar São Judas Tadeu e São Simão. São Simão era conhecido como Zelota, né? Ele fazia parte lá do Partido Zelota, e São Judas Tadeu. E no dia 31, hoje eu até vim a caráter aqui, Halloween. O que é o Halloween? É um sabá, tá? É o sabá de Samhain, se pronuncia assim, Samhain, aonde nós fazemos uma homenagem aos ancestrais, né? É uma homenagem aos ancestrais, e é um período muito bom para que se termine um ciclo e comece outro ciclo. A homenageada no Halloween, né, é a deusa anciã, tá? Porque a gente tem a jovem, a mãe e a anciã. A anciã é essa deusa aqui, ó, Kálite, tá? É a deusa anciã, é a deusa da morte e sabedoria. Então, no Halloween, por que tem as abóboras, né, que põe as lanternas ou as velas dentro? Porque aquelas abóboras com a caretinha era para espantar os maus espíritos. Por isso que tem a abóbora e tal. E é um período onde se evoca o país do verão. O que é esse país do verão? É o outro mundo, o outro mundo, seria o além no paganismo, né? O pagão, ele fala do país do verão. Então, é para onde as almas que morreram vão para descansar, para reencarnarem de novo. Então, é um bom dia para prestar homenagem aos ancestrais. Até tem gente que na mesa põe ali um pratinho, tá? Põe um pratinho em homenagem ao ancestral. Uma vela laranja. Por que o Halloween é a cor laranja? Por uma vela laranja para encaminhar os espíritos dos ancestrais para a luz. Então, o laranja tem essa representação, tá? E vocês podem fazer um ritual, pegar uma vela ou preta ou roxa, tanto faz, e queimar as negatividades. Põe num papelzinho e queima as negatividades. E a vela laranja para iluminar o caminho. Então, é realmente para se homenagear a deusa anciã, a sabedoria, os antigos, os velhos, as nossas raízes, os ancestrais e as pessoas que faleceram, né? E, coincidentemente, dia 31 é o dia, né, dos ancestrais, e no católico é o dia 2 de novembro. Né? Depois de um dia 2 de novembro é dia de finados. Então, é bem pertinho. Tá? Então, dia 31 é uma egrégora muito forte. Por quê? O que é o Halloween? O que é esse sabá? É o sabá mais importante no paganismo, Samhain. Por que ele é tão importante? Porque é o ano novo Wicca, é o ano novo celta, onde marca o inverno para os celtas. Tá? Então, é por isso que é legal vocês fazerem o ritual meia-noite, de 31 de outubro para 1º de novembro. É um ano novo. Então, pegue essa velinha aí, ou a roxinha, ou a preta, queime as negatividades e acenda a vela laranja para abrir. Né? E homenageie os ancestrais. São graças aos nossos ancestrais que nós estamos aqui. Tá? Então, essa é o sétimo programa, né? Resposta Divina, bem espiritual. Então, Halloween, segunda-feira, sexta-feira, São Simão e São Judas Tadeu, e hoje, energia de cura, gente. Quem está doentinho aí, que não está bem da saúde, pede para o nosso santo, o Frei Galvão, nosso santo. Então, agora vamos para as perguntas. Vamos lá. Uma mulher, 9/10/1978. Vida amorosa amarrada, tá? Tá solteira. Então, vamos tirar, então, aqui uma cartinha para ela. Eu vou tirar hoje, gente, em homenagem a Halloween, a homenagem aos nossos ancestrais. Esse é o tarô do Halloween, tá bom? Vamos tirar uma mensaginha, tá? Então, ó lá. Olá, a força, tá bom? Então, a força tá amarrado. Você tem que ser mais sedutora. A força é uma carta de estratégia,
tá? É uma carta de sedução. A força fala para ser sedutora, estratégica e inteligente. Às vezes, as pessoas com quem você tem o contato, elas podem estar muito nervosas. Então, não bata de frente, seduza. A força é a carta do jogo de cintura. E é usar a sensualidade feminina, tá? Usar a sexualidade, a parte feminina a seu favor, tá? Então, tá positivo aqui para essa mulher aqui, tá? A vida tá amarrada e você pode fazer a mentalização do rosa, jogar o rosa para o universo do teu cardíaco, tá? O rosa é para voltar isso. Então, a carta da força é ter inteligência estratégica e sedução, tá? Vamos perguntar agora outra aqui. Dia 29/12/1993. É um homem de São Paulo, tá? 29/12/1993. Homem de São Paulo. Trabalho, desemprego. Preciso muito trabalhar. Então, esse homem ele está desempregado, tá? Homem de São Paulo, 29/12/1993. Vamos perguntar para o baralho cigano uma mensagem para ele. A cruz. A cruz no baralho cigano ele tem uma estrutura de 36 cartas. E a cruz é a última carta. É a que fecha o ciclo do baralho. Tá difícil, é uma cruz, né? Tá com uma cruz. Mas você vai cortar essa situação com uma grande proteção espiritual. Tá? E mentaliza, ó, gente, quando eu limpo aqui, energizo, né, no começo. Ó lá, por que eu uso a cruz? Aqui é uma cruz com a imagem de Jesus misericordioso, né? Aqui tem o Papa João Paulo II, aqui tem né, toda uma egrégora aqui, né, da irmã Faustina. E por que eu uso a cruz, que eu ponho a cruz aqui em cima? Porque a cruz ela traz a cura e libertação. Ela é um símbolo de libertação, né, a cruz. Então, você pode usar também, mentalizar a cruz limpando, cortando. Então, assim, a cruz é uma carta dúbia. Vai ainda ter um pouquinho de sofrimento, mas você consegue. Você vai cortar. A cruz no baralho cigano é uma carta de corte. Você vai conseguir cortar essa situação. Só que ela é a carta da fé, tá? Tem que ter fé, tem que fazer oração. Mentaliza a cruz, como é uma carta de corte, te libertando disso, tá? Então, tem uma tendência de cortar essa situação. Vai ser, às vezes, meio complicado. E reza, que é uma carta espiritual. Vamos lá. Olha, aqui. Rio de Janeiro, é uma mulher, tá? Do Rio de Janeiro. A filha pergunta sobre a morte do pai, pois ele foi assassinado e queria saber se ele está vagando ou se ele já está em recuperação espiritual. Essa morte foi no dia 11/9/2016. Foi recente, tá? 11/9/2016. Então, vamos perguntar aqui para as runas uma mensaginha. Olha só, que interessante. A runa de Tyr, que eu falo que é a runa da flechinha. E Tyr é uma runa regida por Marte. Ele está sendo direcionado rapidamente. Então, é uma runa de tempo. Tá rápido. É uma flecha. Ele está seguindo o caminho espiritual dele, né? Tyr é o deus da coragem, da ousadia, né? Sempre nos livros ele está com a mão na boca do lobo. Então, Tyr é corajoso. Então, ele está enfrentando essa fase com coragem e ele está indo para o caminho de luz, porque Tyr é uma runa de fogo, tá? Então, ele está indo para a luz? Tá, com coragem. Então, ele está aceitando? Tá. Ele já está sabendo o caminho que ele tem que tomar. Tá? Então, provavelmente, ele está se desvinculando rapidamente. Ele está numa fase já de direcionamento, está em outra, que nem a gente fala. Então, fica tranquilo. Sempre que me perguntam coisa de falecimento, então, missa de 7º dia, missa de 1 mês.
Olha, gente, um trabalho que eu vi muito interessante de fazer para a parte de desencarnado é na Seixonoe. Eles fazem um trabalho, eles têm uma equipe que reza 5 vezes ao dia, uma equipe só para rezar para os desencarnados. Você pode pôr o nome do seu pai ali no papel e durante 1 ano eles têm essa equipe. Então, o pessoal da Seixonoe põe a mão na massa, viu? Não é só blá, blá, blá. Eles têm essa equipe espiritual. Você pode fazer esse trabalho, mas fica tranquila, porque ele está numa direção de luz, runa de fogo, viu? Fica tranquila aí. E outra dica que a gente sempre dá para as pessoas, nunca peça ajuda, né, para as pessoas que desencarnaram, porque a gente nunca sabe realmente exatamente onde elas estão. Então, às vezes, elas estão precisando de ajuda, e a gente fica pedindo ajuda, elas sentem essa vibração, você atrapalha ali o caminho dela e atrapalha o seu. Tá? Então, a gente nunca pede ajuda para falecido. Faleceu faz 20 anos. Não importa. Ajuda espiritual, a gente tem que pedir para as egrégoras que já estão consagradas. Santos, deuses, deusas, tanto panteão, né? Qualquer panteão, os deuses nórdicos, para quem vocês tiverem afinidade. Tá? Tanto para a energia pagã como para a energia cristã, mas nunca para desencarnado. Tá? Isso é uma dica que eu dou, porque tem muito vínculo espiritual, tem muita, falando o português, claro, tem muita obsessão de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Assiste o Nosso Lar. Vocês vão ver, tem aquela noiva que ficava, eu quero voltar, né? A moça morreu, ela ia casar. Aquele filme é real, é aquilo mesmo na espiritualidade. Então, ela ia casar e ela morreu, de repente. Então, ela queria voltar. Então, é um vínculo obsessivo de desencarnado para encarnado. E tem o vínculo obsessivo de encarnado para desencarnado. A pessoa que fica pedindo ajuda, não tem que pedir ajuda. Tem que mandar para a luz, acender vela na igreja, missa. Agora é uma época boa, tá? Finados, dia 2 é o dia deles, gente. É o dia dos falecidos, dos mortos. Então, quem tem a pessoa falecida recentemente, vai em finados, vai na igreja. Esse trabalho da Seixonoe é bem legal, tá? Mas fica tranquila que ele já está caminhando runa de fogo total, tá? Fica tranquila que teve uma aceitação rápida, ele está na direção espiritual. Então, não peça ajuda para ele. E agora, dia 2 aí, que vai cair na quarta, faz oração, faz uma missa de finados, tá bom? Vamos lá. Outra aqui, trabalho, é uma mulher de São Paulo, trabalho, ela está desempregada também, dia 15/7/74, 15/7/74. Vamos perguntar, vamos ver aqui o tarô, olha lá, gente, que legal, o tarô do Halloween, tá? Eu trouxe para homenagear a segunda-feira aí, tá? Tarô do Halloween. Eles fazem um sincretismo dos arcanos, das cartas, com as imagens, né? As imagens que a gente vê no Halloween. Então, vamos ver. A estrela, olha lá que interessante. Tem luz, você vai conseguir. E a estrela é a carta da inspiração. O que é inspiração? É um tipo de mediunidade que vem de fora para dentro. A gente tem um monte de tipo de mediunidade, né? Clarividência, psicofonia. Nossa, tem livros só sobre todos os tipos de mediunidade. E a inspiração é um tipo de mediunidade que vem de fora para dentro. Você é meio que teleguiado para estar na hora certa, falando a coisa certa com a pessoa certa. Tá? Então, a estrela, né? Ela traz essa inspiração. E no tarô, a estrela é a carta das almas de afinidade. O que são almas de afinidade? Pessoas que têm a mesma meta-objetivo que você, o mesmo projeto de vida que você. Então, você vai conseguir ter essa inspiração para saber quem pode me ajudar a arrumar um emprego e quem realmente não pode. Ela é uma carta de acordos, é uma carta... A estrela, né, no tarô, a estrela e o sol, são as duas cartas de luz. O que é a estrela? É um pontinho de luz naquele céu escuro. Então, a estrela ilumina o céu. É uma carta de direcionamento, é uma carta de luz, é uma carta de inspiração. Então, aqui, essa mulher de São Paulo, do dia 15/7/74, tem tudo para encontrar um emprego bacana, né? Vamos lá. Mais perguntas aqui. Olha, essa pessoa... vamos lá. É uma mulher da Praia Grande.
17/11/70, tá? Mulher da Praia Grande, 17/11/70. Ela está fazendo faculdade de pedagogia. Quer trabalhar com crianças especiais. Vou conseguir meus objetivos? Então, ela está fazendo faculdade de pedagogia, ela quer trabalhar com crianças especiais. Ela quer saber se ela vai conseguir um emprego na área, né? Então, vamos lá. Então, vamos perguntar para o baralho cigano. Uma mensagem de Santa Sara, uma mensagem do povo cigano. O baralho cigano tem a energia do Oriente, né? A magia do Oriente. Vamos lá. A carta 2 do baralho cigano, a carta dos obstáculos. Essa carta, ela fala que você vai ter obstáculos normais, como qualquer começo de trabalho. É a carta dos obstáculos. Então, às vezes, você pode demorar um pouquinho mais, atrasar um pouquinho, mas você consegue. Essa carta é a carta dos obstáculos passageiros, né? Então, é assim... geralmente nos baralhos é uma estradinha com um monte de pauzinho, madeirinha. Então, assim, você passa aquela estradinha, passa. Mas você tem que ficar desviando para cá, você tem que ficar desviando para lá. Demora mais do que aquela carta do baralho cigano, a carta 22 do caminho, né? Aquela carta do caminho, tá liberado. Não, não tá. Então, aqui você vai ter que ter um pouco de paciência, porque as coisas podem dar uma atrasada. Né? Então, vai ter um pouquinho de dificuldade? Vai, mas são obstáculos normais de qualquer profissão, tá? Então, é isso. Então, vai com fé e tenha paciência, tenha calma, tenha tranquilidade, porque a tendência é dar uma melhorada, tá? Vamos lá. Aqui mais uma pergunta. Vamos dar uma embaralhadinha em tudo aqui. Tarô do Halloween, gente. Trazendo a egrégora do Halloween. Vamos embaralhar um pouquinho aqui o baralho cigano. Trazendo a energia da Santa Sara. E aqui a energia do Odin. Então, essa pessoa aqui. Vamos lá. 15/1/1971. Então, 15/1/1971. Minha mãe é muito ciumenta. Ela estraga todos os meus relacionamentos. Mas, ao mesmo tempo, devo muito a ela, muitas coisas. Só que agora apareceu alguém que vale a pena. Será que ela vai continuar a vida toda com chantagem emocional? Então, essa pessoa, do dia 15/1/1971, ela tem uma mãe ciumenta que não quer que ela case, né? Não quer que ela fique com ninguém, né? Mas essa filha, ela se sente muito... Ela fala que ela deve muito a essa mãe. A mãe dela ajudou muito, mas tem esse probleminha. E agora apareceu uma pessoa legal. Então, ela quer saber isso. Ela quer saber se ela vai continuar fazendo essa chantagem emocional. Vamos perguntar aqui para o tarô do Halloween, gente. A energia aqui dos ancestrais. O tarô do Halloween puxa essa energia dos ancestrais. Olha a carta que sai. O mundo. Tá? Olha lá, a cartinha do mundo do tarô do Halloween. Qual é a orientação? Vá para o mundo. Então, essa carta fala para você se desvincular um pouco e viver a sua vida afetiva, tá?
Então, é uma carta que ela é regida na astrologia, ela é regida por Júpiter. Então, assim, é um momento que talvez a sua mãe possa até fazer, mas eu acho que você vai se libertar. Ela é uma carta de plenitude, realização, sucesso. Então, esse relacionamento que você achou, essa pessoa vale a pena? Vai. Mas você tem que sair do seu mundinho com a mamãe. Tá? Então, saia do seu mundinho e não entre nas chantagens emocionais. Essa carta, ela é uma das melhores cartas do tarô. É o mundo e o sol. Tá? O mundo e o sol têm uma essência muito, muito, muito positiva. Porque essa carta, 21, é a última carta do tarô. O tarô começa com a carta 0, que é o louco, que é o início do ciclo evolutivo do homem. Ela vai e ela termina com isso. Então, aqui, ó, no mundo, o homem já passou por tudo. Já levantou, já caiu, já teve as tentações, já passou pelas tentações, né? É uma carta de plenitude, realização. Ela traz, ó, os 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. Tá? Então, você vai ter que ter esse relacionamento, se centrar e expandir. Então, você tem que sair desse mundinho mamãe. Tá? Então, ela faz a chantagem? Vai fazer. Né? Da essência dela fazer a chantagem emocional? Né? Ela quer você para ela, mas você nasceu para o mundo. Então, você não é dela, você é do mundo. Essa é a mensagem. A filhinha não é da mamãe. A gente cria os filhos para o mundo. Tá? A filhinha não é da mamãe. Então, saia desse cordão. Então, eu devo muito para a mãe, né? A mãe que deu a vida. Se não fosse nossa mãe, a gente não estava aqui, não é verdade? Você não tinha encontrado essa pessoa tão maravilhosa. Mas, né, desapega. Tá? Então, se você vê que está fazendo chantagem, tem que deletar. Você tem que armar uma estratégia. Tem que olhar o mundo, né? Ela tem que te jogar para o mundo. Não pode ficar a filhinha da mamãe. Tá? Essa carta é excelente, é para você sair, se você mora com ela, se você sair de casa, para você ter tua vida, ou então se não pode, né? Às vezes a pessoa não pode, mas ter tua vida em particular. Então, mesmo que a mamãe é legal, mas a mamãe é egoísta, né? A mamãe quer o filhinho para ela, e isso atrapalha, né? Porque o filhinho não é dela, o filhinho é do mundo, tá? Então, tudo de bom, tem tudo para dar certo esse relacionamento, então vai para o mundo, tá? Desapega. E vamos fazer uma mensagem, né? Hoje eu queria fazer com vocês como é uma. Chegou uma última pergunta. Pode? Claro. Hoje, como é uma energia de cura, dia do Frei Galvão, vamos mentalizar todo mundo que está aí doentinho, né? Todo mundo que está meio de cama, que não está legal. Vamos mentalizar o Frei Galvão ali na nossa casa. Vamos fazer uma oração para o ancoramento do Frei Galvão, porque hoje é um dia muito importante, gente. Ele é o primeiro santo brasileiro, é um santo da gente, da corrente médica. O Papa veio para cá para canonizar, quebrando todas as praxes da Santa Sé, ele veio para cá para canonizar ele em São Paulo. Então, vamos fazer uma prece para ancorar essa energia fortíssima de hoje? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes. Peço-vos por tudo o que fez e sofreu vosso servo, Santo Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente desejo. Então, peçam agora, façam um pedido nesse momento para Frei Galvão, para curar os males das suas vidas. Meu querido Frei Galvão, valendo-se da palavra de Deus, ajudastes milhares de pessoas a recuperar sua saúde
Intercedei por mim junto a Deus, para que eu também possa me livrar de toda enfermidade física ou espiritual que possa vir a afligir-me. Despertai em meu coração a vontade de encontrar forças para suportar e vencer minhas atuais dores, para leitura, meditação e vivência da Sagrada Escritura. Amém. Tá? E agora a gente vai fazer a última pergunta do internauta Pax. Olha lá. 23/3/68, tá? 23/6/68, uma mulher. Conseguirá ter sucesso dentro do prazo esperado dos problemas que estou passando e resolvendo agora? Então, ela está passando, ela quer saber se ela vai ter sucesso. Ela está esperando alguns resultados aí e ela está com alguns probleminhas. Então, ela quer saber, ela não falou o problema, né? Então, ela quer saber se vai ter sucesso, se vai superar os problemas. Então, uma mulher do dia 23/3/1968, tá? Vamos lá. Olá. Carta 25 do baralho cigano, invocando Santa Sara, aliança. Vai ter ajuda, aliança. E a aliança fala, se una. Sozinha você não resolve isso aí, não. Tá? Tem que pedir ajuda. Tá? Então, é uma carta de união, é uma carta de vínculo. Olha lá, 2 mais 5, 7. É um 7. Vai ter proteção espiritual. Né? Olha lá, 7º programa, 7. Você vai ter proteção espiritual e gente te ajudando. Mas é o momento de se enturmar. Tem que pedir ajuda, tem que se sociabilizar. Então, a gente não sabe o problema, mas vai conseguir resolver sim. Tá? Então, a gente está aqui encerrando este programa aqui, o 7º programa, Resposta Divina, com o objetivo de ajudar aí as pessoas. E lembrando da promoção, hein? A promoção de novembro, tá? A promoção de novembro, ela vai tirar R$50 da consulta, é bastante. O tempo é o mesmo tempo, né? É 1h30 e a gente vai sortear livros ainda. Dia 8 de novembro e 29 de novembro, tá? E aí agora a gente vai encerrar esse programa agradecendo a presença de todos os internautas da Pax. E até a semana que vem, no 8º programa Resposta Divina. Até terça-feira que vem, que também é um dia bem especial, hein? É dia 1º de novembro, dia de todos os santos, uma egrégora fortíssima. 31, Halloween, egrégora pagã, totalmente forte. E dia 1º é dia de todos os santos. Vamos misturar aí o paganismo com o cristianismo, que é tudo de bom, tá bom? Boa tarde a todos. Que se abram para nós as comportas divinas e do céu venha a nós a tua clemência. Faze fluir as graças do teu